Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão dos profetas menores. Nós vamos trabalhar hoje o profeta Ageu em 2 encontros. Neste primeiro encontro, nós vamos trabalhar o profeta Ageu do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15. A restauração do povo de Deus. Ageu é um profeta que escreveu dentro do contexto da volta do povo de Deus, do exílio da Babilônia, no ano de 538 a.C. A volta foi catastrófica. Era cada um por si. Judá e sua capital, Jerusalém, estava numa situação deplorável. Tudo destruído. O povo não se unia. Cada um estava preocupado em reconstruir ou construir sua própria casa, plantar sua roça, vender suas mercadorias. Não pensavam na unidade do povo nem do templo. Neste período, um homem chamado Zorobabel e um sacerdote Josué estavam procurando forças para reconstruir o templo em Jerusalém. No ano 520 a.C., Ageu entra para encorajar os judeus na reconstrução e busca da unidade do povo. Ageu diz: se o templo for reconstruído, tudo vai melhorar para o povo. Deus vai habitar de novo no templo e de lá espalhará as bênçãos dele. O contexto histórico que favoreceu a construção do templo é que Dario, um rei persa, renovou a política que permitiam às pessoas deportadas pelos babilônios de retornarem às suas casas e de ter certa liberdade política e poderem praticar a sua própria religião. Para Ageu, o futuro é o futuro de Judá. Judá restaurado, com o governante davídico, a restauração da monarquia, e com Deus presente no templo terreno. O período, embora se queira restaurar, isto é, apesar dele querer restaurar a monarquia, nós vamos perceber que a monarquia não voltará mais. Vai iniciar um tempo chamado tempo sacerdotal, onde as autoridades políticas e a centralidade do povo estavam lá com os sacerdotes. Será uma teocracia de Deus no seu templo, que pela lei regula o seu povo. Então vamos ouvir o texto de Ageu, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 15. No primeiro dia do sexto mês, do segundo ano do reinado de Dario, a palavra de Deus foi dirigida por meio do profeta Ageu ao governador da Judéia, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao chefe dos sacerdotes, Josué, filho de Josedeque. Assim diz Javé dos exércitos: esse povo anda dizendo
que ainda não chegou a hora de reconstruir o templo de Javé. E Javé dirigiu a palavra por meio do profeta Ageu. Então vocês acham que é tempo de morar tranquilos em casas bem cobertas, enquanto o templo está em ruínas? Ora, assim diz Javé dos exércitos: reflitam bem no comportamento de vocês. Vocês estão plantando muito e colhendo pouco. Comem e não ficam satisfeitos. Bebem e não ficam embriagados. Vestem roupa, mas não esquentam o corpo. E o trabalhador está guardando seu salário numa sacola furada. Assim diz Javé dos exércitos: reflitam bem no comportamento de vocês. Subam a montanha para cortar madeira e construir o templo. Eu vou gostar dele e nele manifestarei a minha glória, diz Javé. Vocês esperavam muito. Era pouco o que vinha. E eu ainda soprava para longe o que vocês estavam recolhendo. Por que isso? Oráculo de Javé dos exércitos. Porque o meu templo está em ruínas, enquanto cada um de vocês se preocupa com a sua própria casa. É por isso que o céu lhes recusa o orvalho e a terra nega o seu fruto. Eu mandei vir uma seca sobre a terra e os montes, sobre o trigo e o vinho, sobre o azeite e tudo o que a terra produz, sobre homens e animais, sobre todo o produto de suas mãos. Zorobabel, filho de Salatiel, com o chefe dos sacerdotes Josué, filho de Josedeque, e o resto do povo obedeceram à palavra de Javé, seu Deus. Porque o povo, ouvindo as palavras do profeta Ageu, teve medo de Javé. Ageu, mensageiro de Javé, disse ao povo, conforme a mensagem de Javé: eu estou com vocês, oráculo de Javé. Javé encorajou o governador da Judéia, Zorobabel, filho de Salatiel, o chefe dos sacerdotes, Josué, filho de Josedeque, e o resto do povo. Então eles puseram mãos à obra na reconstrução do templo de Javé, dos exércitos, seu Deus. Era o dia 24 do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Este, então, é o primeiro capítulo que nós vamos refletir. Ageu 1, versículo 1. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra de Deus foi dirigida, por meio do profeta Ageu, ao governador da Judéia, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao chefe dos sacerdotes, Josué, filho de Josedeque. Era 29 de agosto de 520. Deus dirige a palavra a um profeta, Ageu. O destinatário desta palavra era o governador Zorobabel e ao chefe dos sacerdotes, que era Josué. Aparece Zorobabel, filho de Salatiel. Nós vemos 1 Crônicas 3, capítulo 3, versículo 18 e 19, quem é esse Salatiel?
Ele tinha sido escolhido por Dario para inspecionar a reorganização de Judá, pois um membro da casa real, como ele era, exigiria bastante respeito para amenizar os conflitos dentro da comunidade. Josué, encontramos em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 12 a 15. Era neto de Saraías, o último sumo sacerdote antes do exílio da Babilônia. Versículo 2. Assim diz Javé dos exércitos: esse povo anda dizendo que ainda não chegou a hora de reconstruir o templo de Javé. A opinião do povo podia apoiar-se em duas razões. Primeiro, as dificuldades materiais externas e internas por causa da volta do exílio. Segundo, e a profecia de Jeremias dos 70 anos que não ainda havia sido cumprida. Versículo 3. E Javé dirigiu a palavra por meio do profeta Ageu. O profeta Ageu foi aquele instrumento que Deus usa para anunciar sua palavra. O profeta empresta a boca para que Deus fale por intermédio dele. Versículo 4. Então vocês acham que é tempo de morar tranquilos em casas bem cobertas, enquanto o templo está em ruínas? A profecia contrasta entre o comodismo de alguns judeus que construíram suas casas, fazendo casas confortantes, e estavam tranquilos, não se preocupavam em reconstruir o templo. Existem aqueles que, ao voltar do exílio, buscavam seus próprios interesses. Um pequeno grupo de privilegiados e uma grande maioria estava na miséria. Os que têm condição devem tomar posição. Vão deixar a casa, o templo em ruínas, a casa de Deus? Versículo 5. Ora, assim diz Javé dos exércitos: reflitam bem no comportamento de vocês. Javé, por meio do profeta, quer que os judeus reflitam. Se esta é uma atitude coerente e correta. Enquanto eles têm casa, o templo está em ruínas. Versículo 6. Vocês estão plantando muito, colhendo pouco. Comem e não ficam satisfeitos. Bebem e não ficam embriagados. Vestem roupas, mas não esquentam o corpo. E o trabalhador está guardando seu salário numa sacola furada. Por pensarem só em si, separados, cada um conquistando o que é seu, não traz a bênção do Senhor, e por isso plantam muito, colhem pouco, comem, não ficam saciados, bebem e não embriagam, vestem roupas, não esquentam o corpo, e o trabalhador não vê o fruto do seu trabalho render, porque ele coloca o seu salário numa sacola furada. Versículo 7. Assim diz Javé dos exércitos: reflitam bem no comportamento de vocês. Javé convida ao momento de reflexão do porquê não são tão prósperos. Versículo 8. Subam a montanha para cortar madeira e construir o templo. Eu vou gostar dele, e nele manifestarei a minha glória, diz Javé. Javé convida a iniciar a construção do templo. Chama o povo para buscar material para a construção. Devem buscar madeira. Javé faz promessa que vai gostar do templo, e então no templo vai manifestar a sua glória, a sua presença. Versículo 9. Vocês esperam muito. Era pouco o que vinha, e eu ainda soprava para longe o que vocês estavam recolhendo. Por que isto? Oráculo de Javé dos exércitos.
porque o meu templo está em ruínas, enquanto cada um de vocês se preocupa com a sua própria casa. Diante do que dizia no versículo 6, a diferença entre o que faziam, e o pouco que recebiam, e Yahvé ainda dificultava as coisas, soprava para longe o que eles estavam recolhendo, isso tudo acontecia porque o templo de Yahvé estava em ruínas. As pessoas não se interessavam em reconstruí-lo e queriam viver sua vida de conforto, sem sacrificar-se na construção do templo. Assim, eles não seriam abençoados de nenhuma forma. Versículo 10. É por isso que o céu lhes recusa o orvalho e a terra nega o seu fruto. Eles não são abençoados porque constroem o que é seu e não reconstroem o templo, lugar de bênçãos, para o povo de Israel. Versículo 11. Povo de Judá. Versículo 11. Eu mandarei vir uma seca sobre a terra e os montes, sobre o trigo e o vinho, sobre o azeite e tudo que a terra produz, sobre homens e animais, sobre todo o produto de suas mãos. As pessoas confiavam nelas e estavam acomodadas. Não se preocupava com o templo. O resultado é um castigo para despertar a necessidade de construir o templo em ruínas. Ali será a fonte de bênçãos para os trabalhos do povo, e tudo será abençoado. Por isso se deve construir o templo. A seca é um sinal de Deus para o povo. Versículo 12. Zorobabel, filho de Salatiel, com o chefe dos sacerdotes Josué, filho de Josedeque, e o resto do povo obedeceram à palavra de Yahvé, seu Deus. Porque o povo, ouvindo as palavras do profeta Ageu, teve medo de Yahvé. Diante da ameaça, o povo se fez sensível à necessidade de reconstruir o templo para obter as bênçãos divinas. Tanto o governador Zorobabel quanto o sumo sacerdote Josué e o resto do povo atendem à palavra do profeta Ageu e iniciam a reconstrução do templo. Versículo 13. Ageu, mensageiro de Yahvé, disse ao povo, conforme a mensagem de Yahvé: Eu estou com vocês, oráculos de Yahvé. Yahvé fala por boca de Yahvé fala pela boca do profeta e garante sua presença no meio do povo, como sinal, uma presença de bênção, que é dada pela reconstrução do templo. Versículo 14. Yahvé encorajou o governador da Judéia, Zorobabel, filho de Salatiel, o chefe dos sacerdotes, Josué, filho de Josedeque, e o resto do povo. Então eles puseram a obra na reconstrução do templo de Yahvé dos exércitos, seu Deus. Yahvé então inspira o governador e os chefes dos sacerdotes e o resto do povo, que iniciaram então essa reconstrução do templo em Jerusalém. Esse templo que foi destruído na época de Nabucodonosor, da invasão dos babilônios, né? E esse templo agora, na época de Dario, o imperador persa, que venceu a Babilônia, o templo está sendo reconstruído. Versículo 15. Era o dia 24 do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Era então dia 24 de setembro de 520 a.C. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Ageu. Estamos fazendo a leitura dos profetas menores. Nosso segundo encontro. Vamos pegar o texto de Ageu, que é o capítulo 2. Ageu só tem 2 capítulos.
do versículo 1 ao versículo 23. Primeiro nós vamos ouvir o texto de Ageu. Eu estou com vocês. No dia 21 do 7º mês, a palavra de Javé foi dirigida por meio do profeta Ageu nestes termos: diga ao governador da Judéia, Zorobabel, filho de Salatiel, ao chefe dos sacerdotes, Josué, filho de Josedeque, e ao resto do povo: entre vocês há algum sobrevivente que tenha visto esse templo no seu antigo esplendor? Que acham dele agora? Em comparação com o antigo, não lhes parece que este nem existe? E agora coragem, Zorobabel, oráculo de Javé. Coragem, Josué, filho de Josedeque, chefe dos sacerdotes. Coragem, povo todo da terra. É o que Javé diz: mãos à obra, pois eu estou com vocês, oráculo de Javé dos exércitos. Conforme a palavra da aliança que estabeleci com vocês quando saíram do Egito. Meu espírito estará com vocês, não tenham medo. Porque assim diz Javé dos exércitos: daqui a pouco tempo eu estarei balançando os céus e a terra, o mar e a terra firme. Vou sacudir todas as nações, e então as riquezas das nações hão de vir para cá. E assim eu encherei este templo com a minha glória, diz Javé dos exércitos. Toda a prata é minha, todo o ouro me pertence, diz Javé dos exércitos. A glória futura desse templo será bem maior que a de antes, diz Javé dos exércitos. Neste lugar eu estabelecerei a paz, diz Javé dos exércitos. Um cadáver que contamina. No dia 24 do 9º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra de Javé foi dirigida ao profeta Ageu nesses termos: assim diz Javé dos exércitos: consulte os sacerdotes sobre o seguinte caso. Se alguém com a barra da veste toca alguma carne consagrada e depois com ela toca o pão, a comida, o vinho, o azeite ou qualquer outro alimento, essas coisas ficam por acaso consagradas? Os sacerdotes responderam que não. Ageu continuou: se alguém estando impuro por contato com o cadáver toca numa dessas coisas, será que elas se tornam impuras? Os sacerdotes responderam que sim. Então Ageu disse: pois a mesma coisa acontece com este povo e nação em relação a mim, oráculo de Javé. É isso que acontece com o trabalho de suas mãos. Tudo o que eles me oferecem é impuro. Agora pensem no dia de hoje e para o futuro. Antes de vocês colocarem uma pedra em cima da outra para construir o templo de Javé. Qual era a situação de vocês? Uma pessoa ia até um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia apenas 10. Ia a um tonel para buscar 50 barris e achava apenas 20. Com o carvão e a ferrugem do trigo, e também
com a chuva de pedras, eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês. Mas ninguém voltou para mim, oráculo de Javé. Olhando para trás, preste atenção daqui em diante, a partir do dia 24 do 9º mês, dia em que foram lançados os alicerces do novo templo de Javé. Vejam, se vai faltar trigo na tulha, e se a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não produzirão frutos, pois a partir de hoje eu abençoo vocês. Então, eu devia ter dado continuidade, eu vou terminar aqui. Vou repetir essa leitura no nosso próximo encontro, refazendo o capítulo 2. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.